Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Não sei. Nós vamos ver se nós conseguimos refletir sobre isso hoje. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. O filósofo Hobbes, ele é britânico, ele disse que o homem é o lobo do homem. O homem, ele é o maior inimigo do próprio homem. Nós vemos algumas companheiras e companheiros que têm aversão a determinadas situações, a baratas, a bichinhos, a lagartixas, a serpentes, a ratos. Mas estes animais, se nós não invadirmos a sua área, se nós não os agredirmos, dificilmente eles vão sair do seu habitat para nos atacar, para nos fazer algum mal. O homem, diferente disso, é o bicho que mais faz mal à sua própria espécie. Não há animal algum que tenha o poder de nos fazer mais mal do que aqueles semelhantes aos nossos. Não são raras as vezes que nós sentimos-nos que estamos sob o jugo de alguém, ou que em outras vezes estamos subjugando alguém. É bem verdade que há homens bons, homens justos, homens honestos, homens amigos, homens que elevam, que auxiliam, que socorrem. Mas estes estão em tanta dificuldade de nós enxergarmos de forma plena ao nosso redor, que infelizmente ressalta aos nossos olhos os homens que acabam tornando-se lobos dos próprios homens. Devoram-nos, agridem, ofendem, diminuem, reagem de diversas formas para manter-se como o alfa da matilha. Porque de verdade nós queremos ser o alfa, estar ocupando a linha de frente naquele ambiente em que estamos inseridos. E vamos usando de diversos recursos, de diversos meios para nós estarmos sobressaindo naquele nosso ambiente, aquele ambiente que estamos inseridos. Os lobos animais utilizam-se de força, de constituição genética, utilizam-se de vigor físico para sobressaírem-se aos demais lobos que estão na matilha. E eles, já é visto cientificamente, é pesquisado, gostam de submeter os animais inferiores a situações de humilhação. E é visto isso em diversos vídeos, aonde os lobos inferiores à matilha são obrigados a se render, até mesmo quando vão urinar. Não podem urinar como urina o alfa. Eles têm uma outra forma de estar humilhado como urinam as fêmeas, como fazem as fêmeas. A gente, observando essa análise, começamos a nos perguntar, quando vamos falar sobre o tema de hoje, que é fazer anotações sobre a vida alheia, fazer observações sobre a vida alheia, nós começamos a observar com que armas a gente usa hoje, com que armas nós dispomos hoje, já que dificilmente utilizamos mais da força física daquele animal, do lobo, para nós nos sobressairmos na matilha, no mundo aonde a gente está inserido. A grande arma social, a grande arma que nós hoje, enquanto sociedade, dispomos para nos estabelecermos e para nos tornarmos fortes, ou derrubarmos ou vencermos mesmo o outro, é a crítica.
é a grande arma que a gente se serve hoje para derrotar o outro, para vencer o outro e para achar o nosso espaço na matilha aonde a gente está vivendo. Nós vivemos numa sociedade que gosta e guarda em si uma necessidade vigorosa de dar opinião sobre qualquer assunto, mesmo que ele não conheça nada sobre o assunto, o tema. É mais ou menos assim, eu falo e se funcionar, bem, fica. Se não funcionar, eu vou sair como mais um daqueles que emitiram uma opinião ou fizeram uma anotação sobre outrem, uma observação sobre o outro. Se funcionar, está certo. E se não funcionar, não tenho nada a perder. E esta nossa facilidade de criticar, esta nossa facilidade de emitir opiniões sobre diversos assuntos, e quando dizemos diversos assuntos, falamos assuntos que dizem respeito a pessoas. Ninguém emite uma opinião, uma crítica, uma observação que não tenha como objetivo atingir alguém que está fazendo algo ou que está em vias de fazer algo. Assim sendo, serve-se hoje o lobo-homem da crítica, que deveria ser, por diversas vezes, um elemento de socorro, de alento, de observação e ajuste, justamente como um elemento para que ele possa sobressair-se no bando onde ele está inserido e onde ele está vivendo. A crítica que a gente tem por hábito realizar tem diversos objetivos e atinge diversos fins. Existe o crítico que quer desenvolver no outro a culpa. É aquele indivíduo que, quando o outro está numa situação ou demonstra uma situação que ele está com dificuldade de viver, ele justamente emite uma opinião com o objetivo de dizer que o outro não tem motivos para reclamar, que ele só tem motivos para agradecer, quando em algum instante ele está encontrando uma dificuldade existencial e precisa de verdade receber um auxílio. Existem aquelas pessoas que estão ao nosso redor e guardam na sua forma de falar conosco ou de falar com os outros as anotações que estão desencadeando no outro sempre o elemento de sentir-se culpado e de sentir-se sem o direito de fazer qualquer tipo de observação sobre a sua própria existência, de reclamar ou de dizer que algo está ruim. Nós não existimos na vida do outro para piorar a vida do outro. Nós existimos na vida do outro de verdade para ajudar o outro a encontrar um caminho de autorrealização e não de aumentar o seu processo de luta e de dificuldades. Existem aqueles outros elementos que utilizam as observações críticas para rir do outro. São aqueles que ridicularizam o corpo alheio, são aqueles que ridicularizam a forma que o outro fala, são aqueles que ridicularizam o português, ou a linguagem, ou o vocabulário que o outro utiliza, são aqueles que ridicularizam as deformidades físicas, ou são aqueles que ridicularizam as próprias dificuldades que o indivíduo tem de estar inserido. Então, utilizam-se do outro como veículo do seu riso. E ao invés de rir com o outro, servem-se do outro para rir. Isso é comum e habitual nas nossas rodas de conversas mais íntimas, quando nós puxamos um, abre aspas, amigo, para começarmos a fazer anotações críticas que nós vamos dar boas risadas, menosprezando o corpo, menosprezando a vida, menosprezando as suas dificuldades afetivas, menosprezando as suas dificuldades econômicas. A gente ri do outro. Ao invés disso, seria muito mais fácil se nós ríssemos com o outro, ajudando o outro a enxergar com bom humor as suas lutas próprias e pessoais, as suas dificuldades que podem ser olhadas sobre um outro prisma.
Na medida em que nós rimos do outro e que nós menosprezamos o outro e que nós nos servimos das lutas do outro para tirar bom humor da nossa vida, a gente demonstra o tanto de desrespeito e de falta de sentimento bom que a gente tem em relação ao companheiro. Pois que as suas lutas, as suas guerras próprias, as suas guerras íntimas, viraram motivo de riso e alegria da nossa vida. É o crítico que ri das lutas do outro, que ri das dificuldades que o outro experimenta. Existem aqueles outros indivíduos críticos que gastam os seus dias procurando no outro o que não está bom, para no final dizer assim: mas eu só quero te ajudar. Eu só quero te ajudar. É aquele indivíduo que gasta, que quando o indivíduo acerta tudo, quando fala uma coisa que não gosta, opa, olha aí. São aquelas pessoas que eu tenho a impressão que pegaram uma cadeira, botaram em algum lugar da sua vida, sentaram e não vivem a sua vida e gastam a sua existência tirando medidas alheias e fazendo observações alheias. E dizem que só querem ajudar. Outro dia estávamos em um lugar e quando eu cheguei, a copeira me disse assim: olá, como está? Estou vendo, você está tão fofinho. Eu já sei qual é o sentido do fofinho. Eu falei assim: e as suas rugas não deixam de desmerecer o tempo passando para você. Porque a vida ela é assim. Os indivíduos eles precisam criar um processo de intimidade uns com os outros, ressaltando os equívocos. É como assim: se eu sou íntimo de você, eu posso ressaltar as coisas ruins de você, ainda que isso não digam respeito à minha vida em nada. É só para que para que você possa perceber o quanto eu te enxergo, o quanto eu te vejo, o quanto eu te meço. Eu parei de viver, peguei uma cadeira e estou assistindo a vida dos outros, tirando medidas críticas e no final dizendo assim: mas eu só quero ajudar. Eu estou falando isso para o seu bem. Eu estou dizendo isso para que você seja melhor. E às vezes falam que nós estamos fofinhos enquanto eles estão fofésimos ou foférrimos. Ou tem outras deformidades ou outras lutas. Nós somos aqueles indivíduos que estamos aqui nas nossas lutas e precisamos de indivíduos que nos recordem de algo, que nos lembrem algo, mas que este algo melhore a vida da gente, não jogue a vida da gente mais em um buraco. E ainda tem aqueles que usam a palavra efetivamente como arma de morte. Utilizam-se das suas anotações sobre o outro para tirar a vida do outro, ainda que seja um processo de vida social. Acreditem, é possível matar alguém em vida só emitindo uma opinião sobre ele desapercebida e menos avaliada e menos amorosa. São aqueles que se servem das redes sociais e detonam as pessoas, que simplesmente eles enxergam o espelho d'água do lago e nunca mergulharam sequer 10 centímetros de fundura para saber o que vai ali embaixo. Acreditem, há pessoas que falam de nós e há pessoas de quem a gente fala que a nossa palavra crítica mata em vida, destrói em vida e faz com que os olhares alheios percam o senso afetivo com relação àquele indivíduo. Daí, existe sim um fundamento em anotar observações sobre a vida do outro, mas a pergunta é: o que eu quero com isso? O que é o objetivo quando eu falo algo de alguém? O que é o objetivo na minha existência quando eu faço uma afirmativa sobre alguém? Ou quando eu levanto um falso sobre alguém? Ou quando eu invoco uma deformidade, uma dificuldade de alguém? O que eu sinto ao fazer isso? Eu sou aquele que ri da luta alheia?
Eu sou aquele que invoca o sofrimento alheio com o objetivo de que, ao invés dele sentir-se melhor, ele mergulhe num mar de remorso, culpa. Eu sou o quê? Eu sou aquele indivíduo que só estou querendo ajudar e, de verdade, o meu desejo de ajudar é nada, é coisa alguma. É servir-me da face de um juiz, ou eu estou querendo tirar alguém do meu jogo, da matilha. A gente se serve muitas vezes de palavras aparentemente corretas, boas, justas, com o objetivo de destruir pessoas e de deformar pessoas, e de tirar das pessoas o direito de convivência social, para que simplesmente elas não estejam mais reunidas a nós. Na visão espírita, agir assim é complexo, porque nós não estamos em um lugar para que todas as pessoas sejam organizadas pelo melhor. De verdade, a casa espírita é um ambiente hospitalar. Ninguém aqui dentro é saudável, e se nós olharmos de perto, corremos o grande risco de ir embora correndo. É ou não é, Djaneira? Se a gente for olhar muito de perto, as enfermidades são tão graves, são tão sérias. Mas, de verdade, a nossa reunião neste espaço guarda em si o senso verdadeiro e real de que as nossas deformidades curem-se, renovem-se, de que volte a saúde. Então, quando nós, pelo menos no ambiente espírita, fazemos uma anotação sobre outrem, o nosso objetivo não é de que ele tenha culpa, nem tenha remorso. O nosso objetivo não é de que a gente vá rir dele pelas suas dificuldades. O nosso objetivo não é fingir que estamos ajudando, dizendo eu só estou querendo o seu bem, quando na verdade eu quero que as pessoas vejam o seu mal. Eu quero que as pessoas enxerguem o quanto de mal há em você, ou ainda aquele crítico que espera de verdade a hora de arrancarmos uns dos outros e de afastarmos as pessoas deste abençoado ambiente que nós estamos inseridos. É por essas e outras que a gente vai, se a minha anotação me permitir, fazer a nossa abordagem que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos anota. Na parte que fala, não julgueis, a fim de não serdes. Jesus, Maria e José, como eu queria que isso funcionasse. E o dedo suou. Aí não anda. Vou pegar o papel, né? Melhor. Vai, irmão. Que vergonha que estamos fazendo. Experimentar aqui. É de janeiro, tem que ser na folha mesmo, que aqui é para ter vergonha, no 10. Vamos no 10. Lá no final. Ninguém sendo perfeito. Pergunta Allan Kardec ao mundo invisível. Ninguém sendo perfeito. Segue-se que ninguém tem o direito de repreender o outro? Essa é a primeira pergunta. Da crítica. Bem, já que eu sou ruim, que você é ruim, que eu faço errado, que você faz errado, que você faz errado, eu não tenho o direito de fazer afirmativas, de fazer anotações que digam respeito aos males que você guarda em si. Os espíritos respondem diferente. Certamente que não. Não é bem assim. Porque cada um de vós deve atuar visando o progresso dos outros, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência, e essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação, com o fim de ser útil. Diante dos males que a vida nos mostre, e dos males que se apresentem a nós,
A primeira pergunta que nós temos de fazer antes de emitir uma opinião sobre uma situação é: o que eu espero objetivar, o que eu quero ao dizer que aquilo que você está fazendo não é bom, não é agradável. Eu quero desencadear em você uma sensação de remorso, culpa. Eu quero rir de você. Eu quero que você se sinta humilhado, quero que você se sinta inferiorizado. Ou de verdade eu espero que a minha opinião se sirva de forma útil para a sua reformulação. Se nós usarmos a censura simplesmente sem refletir, nós estamos exercendo um plano de maldade para com a vida alheia. E o pior é quando a gente faz essa maldade, Miriam, com aquele risinho no canto da boca. Quando a gente assinala um equívoco alheio, satisfeito, até porque nós ficamos sentados dias, nós ficamos sentados meses, observando a vida do outro. Normalmente as pessoas boas, justas, aqueles indivíduos legais que adentram na nossa vida, começam a se relacionar conosco. São indivíduos que brilham. Aí eles chamam a atenção, despertam a atenção, são pessoas queridas, são pessoas amadas, nós gostamos delas. Mas, de repente, eles começam a destacar-se no bando, na matilha. Eu falo assim: mas será que essa pessoa é boa a si mesmo? Ninguém é tão bom assim, gente. Vamos começar a procurar se não tem algo para que este indivíduo... E às vezes a gente vê pessoas que fazem algo bom, que fazem algo útil, grande, bacana. Aí tem um que insurge e diz assim: você não conhece nada. Há 25 anos atrás, fulano foi no supermercado, tirou uma bala e não pagou. Eu vi, eu estava lá. E hoje, 25 anos depois, esta pessoa vem falar em honestidade. Esta pessoa vem falar em algo bom. Ou seja, é aquele indivíduo que desenvolve a malícia e que não acredita que este próprio indivíduo que cometeu um equívoco, qualquer que seja uma época, é possível de ter feito acertos, ajustes e reajustes na sua própria existência. Qual o fim útil na medida em que nós emitimos uma opinião sobre a vida do outro? Qual o fim sinceramente útil? Quando a gente emite, quando a gente fala, façam essa reflexão. Hoje, no seu ambiente de serviço, no seu lar, na hora do almoço, quando surgiu aquela discussão sobre determinado assunto e que nós levantamos a voz para defender uma coisa, para defender alguém, uma posição, ou a nossa própria a posição naquela situação, nós invocamos mecanismos e invocamos elementos que visavam menosprezar, diminuir e tirar do outro a credibilidade sobre a sua própria existência. Se nós não temos mais força física, nós temos a força naquilo que a gente fala e que tem o poder absurdo de, ao mesmo tempo que edifica vidas, derruba vidas para que elas não se levantem, pelo menos nessa existência, ou se for se levantar nessa existência, precisa ir viver em outro lugar, preferencialmente onde não tenha rede social, internet, jornal, meio de chegar e-mail, porque senão sempre haverá alguém recordando dos males existentes. Nós vemos isso em relação a Judas. Até hoje malha-se Judas. Até hoje, vocês conhecem algum Judas? Eu sempre falo isso. Vocês conheceram algum Judas Ferreira, Judas da Silva, Judas Araújo? Vocês têm algum Judas na sua casa? Eu tenho um filho que se chama Judas. Acho lindo esse nome, Judas Turra. Botar esse nome lá. Mas por que a gente não faz isso? Porque Judas foi alvo, realizou algo em uma época
em que nós emitimos uma opinião sobre aquilo e deixamos Judas, aquele Judas fechado numa jaula, para o resto da vida. E Judas já se redimiu há mais de 600 anos e já é guia espiritual da França, tocando o barco com outro nome, fazendo seus acertos existenciais. A questão é que o ser humano serve-se de opiniões para circunscrever alguém em um lugar para o resto da sua vida. As pessoas geram os seus equívocos e elas não têm mais o direito de fazer mudanças para o bem. Delas, para elas, só o mal. Elas precisam marcar com o resto da sua vida por aquilo que fizeram. Elas precisam sentir-se menores para sempre, elas precisam ser objeto do nosso riso para sempre, ser objeto do nosso achincalhamento para o resto da vida. Não é isso que os Espíritos falam, que São Luís, quem dá a resposta, diz. É possível sim que você invoque o erro alheio, mas com o objetivo de reformulação e de reajuste, de possibilidade de que o outro acerte. Agora, esta é a pergunta que a cada um de nós cabe no plano individual, quando nós falamos sobre alguém e de alguém. O que eu espero disso? O que eu quero disso? O que eu desejo disso? Eu quero que este indivíduo suma. E eu quero que as pessoas saibam quem ele é. Aos defensores dos outros, que invocam os equívocos alheios e publicam onde quer que seja, porque todo mundo tem que saber quem é. A gente só sabe o que vê de imediato. O fundo da verdade nós não conhecemos. A pedofilia é um crime bárbaro, terrível, precisa ser analisado, julgado, punido, mas nós conhecemos a natureza da vida de um homem que gera esse crime, que comete esse ato. Procure nas suas origens como ele viveu, de onde ele foi. Se nós simplesmente excluirmos ele e não fizermos nada para que ele rompa o ciclo dos seus equívocos, ele desencarnará e voltará do mesmo jeito. Por mais que você enfeche ele numa jaula, coloque ele numa cela, coloque ele numa penitenciária, deixe ele para o resto da vida lá, pelo menos da sua vida. E quando você desencarnar, se ele vai sair ou não, você não está nem aí para isso. Mas se nós não usarmos o elemento que faz a notação do mal, para ajudarmos a resolução do mal enquanto reencarnacionistas, que a gente acredita ou não, não sei, eu acredito, o mal volta. Porque simplesmente anunciar o mal, invocar o mal e levantar o mal não propõe o bem. O bem é o elemento que se insurge em inversão, em contrapartida, ao mal que se identifica. Vivemos numa sociedade que levanta o mal, mas que propõe pouco do bem e que sugere pouco do bem. Vivemos num mundo em que enuncia todas as falhas e todos os crimes, todos os delitos, mas que propõe pouco os caminhos e os meios para se solucionar isso, inclusive na vida daqueles indivíduos. A gente ainda acredita que se tirar daqui, nós estamos livres disso. Enquanto reencarnacionistas, isso é mentira. Porque você tira daqui, ele vive 20 anos ali. E o pior, quando morrer, volta 4 vezes pior. Encapetadíssimo. E Malena volta no seu ventre. Você já pensou disso? Você está ali assistindo JN. Bandido bom é bandido morto. Esse sujeito não pode viver entre nós. Porque é isso. E tira... Morreu. Aí você fala assim, -1, estou livre. Será? Nos processos de reencarnação, esse espírito faz um trânsito. Aí o mundo invisível, os engenheiros reencarnacionistas que nós discutimos em nosso lar, no nosso centro espírita, num curso que fizemos recentemente aqui, vão começar a dizer assim, esse sujeito precisa retornar, e precisa retornar em um lar
que faça algo para ele. Marlena, você que ficou ali dizendo, bandido bom é bandido morto, vai ser mãe. Então você vai ajudar a descobrir que o valor de uma vida não se resolve com regras de exclusão, mas que se resolve no plano de educação, só que excluir é infinitamente mais fácil do que educar. Quando a gente fala algo sobre alguém e emite uma opinião sobre alguém, o nosso objetivo, se for para auxiliar, junto à nossa opinião vem a nossa ação para socorrer o outro. Quando a gente só fala, joga a bomba, a cabeça de nego, vira as costas e sai e espera que a bomba exploda e exploda longe da gente, isso é covarde. E isso, de forma alguma, guarda em si o objetivo de transformação, resgate de uma alma. Então é lícito, sim, você emitir uma opinião sobre o equívoco alheio, mas chegue junto com a opinião. Chegue-se junto com a opinião e diga para o indivíduo assim: meu irmão, vamos mudar isso? Eu estou aqui disposto a te ajudar a mudar isso. E se eu não conseguir fazer isso a sós, vou procurar outras pessoas que o façam. Vou procurar outros elementos que te ajudem, que te socorram. Legislar, criar regras, opinar e não estar junto, guarda em si quase sempre o mal de exaltar o equívoco alheio, sem ter de verdade na alma o desejo e a ânsia que o outro seja melhor. Mas é muito mais fácil. Na rede social nós batemos todo dia o martelo de julgamento. E eu fico com cuidado enorme nas coisas que eu tenho botado ali, para que eu também não me sirva deste mesmo elemento que fomenta a desordem, ao invés de fomentar o plano de reflexão e de auxílio de alguém. E a gente falha e pede perdão a Deus, vai lá, paga algumas coisas, algumas bobagens, tira no esforço de que a gente possa estar mais certo. Aí ele vai dizendo assim: é repreensível, segue Allan Kardec. Porque Allan Kardec perguntava sempre, e perguntava a mesma pergunta sobre diversos ângulos. Porque, na verdade, ele queria saber, primeiro, se os espíritos estavam ligados, e se eles dariam respostas que dizem de verdade com a lógica kardeciana. Entendam uma coisa. Vou até deixar o livro aqui. Entendam uma coisa. Deus não quer a separação dos bons e dos maus. Junta os maus aqui, junta os bons aqui. Taca fogo e mata os maus, todos se livra dele. Não quer. Isto é uma ilusão. Deus espera, e a gente assim espera, que os maus fiquem bons. Cada vez que a gente joga um mal para lá, dá uma cotovelada, empurra um ruim para lá, se livra de um para lá, nós permitimos que ele mantenha-se no seu mesmo plano. Toda vez que você fala assim, graças a Deus, estou livre de fulano, ou estou livre de fulana, é sinal que você perdeu a guerra do bom combate entre aquele indivíduo. Toda vez que você fala assim, ufa, fiquei livre, acredite, você perdeu o combate com aquela pessoa. E o combate de reformulação e de ligações afetivas e de relações profundas entre os indivíduos. Toda vez que a gente se vê livre de, quase sempre estamos jogando este de para lá. Para depois, é aquelas 6 esposas que vão voltar 6 filhas. Pensou? Posteriormente, e você que foi fazendo com uma, elas voltam e você não pode mais se livrar, porque de filho a gente não livra. E os filhos cobram e exigem. A gente fala, o que eu te fiz para você fazer isso comigo, meu amor? Você quer que eu enumere? Eu vou te dar a relação. Volta ontem.
Foi 20 anos com uma, 10 com outra, 4 com outra, 5 com outra, e foi servindo. E depois a gente vai jogando aquilo tudo lá para frente. Nós não nos livramos de pessoas. Nós ajustamos pessoas. É por isso que quando nós criticarmos alguém, o nosso objetivo sincero é a reparação daquele alguém. É repreensível. Ai, já agora acho que está indo. Oh, meu Jesus, agora está vendo? Era uma obsessão no meu tablet. Um tablet obsidiado. Será repreensível? A obsessão hoje está tão tecnológica, a gente vai, qualquer hora vai psicodigitar. Vai ter psicodigitação. Eu acredito, espero, temos que pedir uns notebook para reunião mediúnica, psicodigitação ali. Dá aquele arrepio, digita, vai logo o negócio, já sai o livro impresso. Pá, pá, pá. O negócio está avançando demais. A obsessão chegou à tecnologia. Será repreensível, notem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Ou seja, nós estamos hoje vivenciando isso. Nós ligamos a mídia e começamos a ver o equívoco lá fora, com os políticos. Aí nós ficamos horrorizados. Deus, quando isso vai acabar? Volta Jesus, vem Jesus. Cadê a nave espacial para pegar a gente, levar a gente daqui? Como pode, de que serve eu observar isso, se eles não sabem que eu estou fazendo esta análise? Serve como exemplo que eu me sirvo para eu não seguir. Eu acho muito interessante que a política, há muitos enoja, ainda que seja impossível nós vivermos sem a política. E a gente passa o dia inteiro fazendo anotações sobre o político. Safado, só tem ladrão, é conta na Suíça, são números enormes. Aí você vai chegar para o sujeito e fala assim, então vamos lá, se candidate. Vamos começar resolvendo isso? Se só tem gente ruim, coloque gente boa lá. Eu não posso porque eu sou gago. Nunca poderia fazer um comício na rua com essa gagueira toda. Esse é um horror. Cuspir nos meus eleitores, perderia todos os votos. Então, nós observamos aquilo e anotamos aquilo e nos indignamos daquilo, mas quando um poderzinho chega nas mãos da gente, nós agimos da mesma forma. Você saiu para marcar a consulta no PAN, no HCE, CSE, o hospital daqui. Aí, tem que chegar 2 da manhã. Aí você vai falar assim, meu Deus, 2 horas. Aí você chega lá, tem aquela fila. Aí você vai, meu Deus, mas aquela fila. Mas eu tenho Djanira, trabalha na marcação de consulta. Aí eu ligo para ela, Djanira, estou precisando de um médico. Todo mundo chega lá 11 horas da noite, 10 horas da noite. Aí ela liga para a Djanira no conforto do seu lar, vendo o velho Chico. Aí a Djanira vai falar assim, me dá o seu nome, que eu vou marcar para você. Aí o sujeito vai falar assim, graças a Deus, como Deus é bom. Deus, isso é o capeta, gente. Isso não é Deus. Isso é coisa muito obsessiva, isso é Satanás, isso é uma força sombria. E a gente diz, graças a Deus, que Deus é bom, que te botou no meu caminho. Deus te botou no meu caminho para desestabilizar, desrespeitar as pessoas que passam a madrugada numa fila para marcar a consulta. E nós reclamamos do político. Então, quando nos é dado a possibilidade, quando nos fala o Espírito aqui, o São Luís, de nós observarmos o erro alheio, e de nós observarmos os poderes e as manifestações alheias, de equívoco, de mau uso, é para que a gente não repita aquilo. Aí você vai e fala assim, mas eu não tenho uma conta na Suíça. Eu não tenho um trust lá fora com rendimentos extras, mas você tem um monte de coisa que você não botou no seu imposto de renda para não pagar mais. Você tem um monte de coisinha que você tirou e escondeu, e você fala do ladrão safado que não declarou os seus bens. Mas você observou e fez o mesmo. Ainda que os seus bens tenham alguns zeros a menos, mas não são os zeros que determinam o equívoco, é a atitude, é a ação.
É esquisito que a gente fala do mal grande que a gente enxerga, mas somos veículos de males pequenos, que são justamente a fermentação desses mega males que estão aí, destes males gigantescos que estão aí, as cartinhas, os bilhetinhos que se mandam, até na casa espírita. Chega a gente aqui com, peço ajudar. Não, a gente ajuda qualquer um. Todas as pessoas que entram aqui, com bilhetinho, sem bilhetinho, com encaminhamento, sem encaminhamento. A função é esta, não olhar a pessoa no plano da individualidade, mas olhar a pessoa na sua demanda e necessidade. Não é porque veio encaminhado que a gente oferece um que a mais. Daí, quando o mal do outro surge para nós, e nós não temos nada que dizer a ele, como é que nós vamos chegar para os companheiros que nós elegemos e olhar para ele assim, poxa, o que é isso, meu irmão? Eles já sabem, devem receber cartas, e-mails, comunicados, muitas petições, pedidos, mas quando a gente enxerga aquilo, o objetivo é, não viva daquela maneira, não faça daquela maneira, não se favoreça daquela maneira, por menor que seja, porque quando você começa a favorecer-se em coisas pequenas, quando você começa a permitir que coisas pequenas estão em você, é como aquela árvorezinha que você planta, um ficus, tão bonitinho o ficus, você planta, ele é pequenininho, você rega, ele é pequenininho. Um dia, quando você olha, ele já entrou embaixo do seu lar, derrubou o seu muro, furou, já está saindo dentro do seu vaso. Uma árvore linda, que nós plantamos para enfeitar a gente, o equívoco ele é assim. É por essas e outras, quando nós olhamos o erro alheio, para dizer, pare por aí, não avance, interrompa aqui. Você quer pessoas honestas? Seja honesto, mas honesto macro, não micro-honesto, que se permite a coisa, e pelo amor de Deus, quando você quiser ser desonesto, tire Deus e Jesus e os bons espíritos dessa. Fila de banco, 157 indivíduos esperando na fila para entrar, eu entro, está você lá, Glaucia, na boca do caixa. Eu digo assim, Glaucia, foi Bezerra de Menezes que te botou aqui. Faz esse pagamentozinho, irmã, e amanhã no estudo sistematizado, quinta-feira, 6h15, nós estamos aqui com os companheiros, você me dá o depósito, Glaucia, Deus te abençoe, Glaucia, Jesus te guarde, e as pessoas lá, os 157 jogando os dardos mentais piores em cima de mim, canalha, ordinário, calhorda, folgado, e se nós ainda falarmos, somos espíritas, está vendo? Esse povo que fala da caridade, do amor ao próximo, do respeito, fura a fila, não respeita, não quer saber, e se serve em nome de Deus, e se favorece. Então, quando a gente for enxergar os equívocos alheios, eles precisam ser um grande espelho onde a gente se veja, se enxergue, para que tenha um sentido perceber. Eu acho muito engraçado, né? Toda essa exaltação da sujeira brasileira, quando a impressão que dá é que a exclusividade da sujeira é deles. Não, a diferença é que eles sujam com muito. Eles sujam com demais, é impossível a gente não enxergar. Mas os nossos pequenos sujinhos, se nós, meu Deus, eu vou orar por você, tablet, vou pedir a Jesus, me traz uma garrafinha de água fluidificada que eu vou aspergir aqui. Aí, por fim, ele diz assim, mas haverá alguma situação em que se convenha demonstrar, descortinar o mal do outro, em que se convenha permitir que se enxergue o mal do outro? É possível que nós estejamos em um ambiente, e naquele ambiente, há alguém que venha fazendo equívocos, cometendo equívocos em série, naquele próprio espaço, com uma pessoa, com outra pessoa, os equívocos às vezes relacionados à violência. E aí, se nós silenciarmos, nós estamos, de uma certa forma, estando ligados aqui. Nós precisamos, sim, alertar as pessoas.
Mas nós não vamos alertar a pessoa com o intuito de excluir, nós vamos alertar as pessoas com o intuito de se fazer, em primeiro lugar, que se aplique a lei humana, se ela for devida. E, em segundo lugar, se a lei humana não for devida, se só for algo que tem uma pequena deformidade ou algo que esteja interferindo, nós temos que nos reunir, socorrer e ajudar. Não é para excluir, não é para retirar. Porque aí esse negócio que a gente fala de amai-vos uns aos outros só vai até a segunda linha. Né? O amai-vos uns aos outros é uma redação que não acaba nunca. É um livro que estamos escrevendo diariamente. Todo dia tem um novo para a gente amar. Não é um novo para a gente odiar. Todos os dias chega um novo para a gente amar. Não chega um novo para a gente odiar. Creiam, cada vez que a gente guarda um ódio no coração nosso com relação a alguém, é uma derrota na nossa existência. Uma derrota grave na nossa existência. Sempre que a gente se reúne para falar sobre alguém e tirar desse alguém o pior que ele tenha a oferecer, é uma derrota para a nossa vida, que de uma certa sorte não conseguiu experimentar quase nada de bom com aquele indivíduo que está ali. Então, para nós finalizarmos, diz, é correto nós alertarmos, nós observarmos equívocos alheios? Em primeiro lugar, sim, na medida em que a nossa observação vise a melhora do outro, vise o socorro real que o outro precisa. E mais ainda, que eu seja elemento desse socorro, que eu seja veículo que promove esse socorro. Se eu vejo um erro e não posso fazer nada porque está longe de mim, e esse erro me chega, para que ele serve? Ele me serve para que eu me veja nele, e para que eu faça uma análise o quanto daquilo tem em mim, o quanto está em mim daquilo, o quanto daquilo é possível que ocorra em mim. E por último, se não tiver jeito e nós tivermos realmente que fazer enxergar, que a gente faça, mas faça quando aquele mal estiver atingindo a coletividade, estiver desencadeando um mal à coletividade. Porém, isto não será simplesmente para extirpar o indivíduo, mas para socorrer ao indivíduo. Amélia Rodrigues, Espírito, nos narra que após Judas Iscariotes tirar a sua vida, quando ele vê que a situação é diferente do que ele esperava, porque Judas, ao vender Jesus, de verdade não queria a sua morte e não esperava a sua morte. Ele já vira o mestre fazer com que os ventos cessassem. Já vira o mestre multiplicar peixes e pães. Já vira o mestre limpar feridas. Já vira o mestre andar sobre as águas. Ele já vira o mestre em situações que quase ninguém mais viu. Então, quando ele negocia o Cristo, de repente pensava ele, quando vierem o levar, ele invocará os ventos, abrirá os chãos, não permitirá que os soldados façam isso, ele desaparecerá, sumirá. Mas se Jesus tivesse feito isso, não fecharia o ciclo do seu evangelho, que falava sobre amor e sobre oferta. Quando Jesus é levado à crucificação, pendura-se Judas numa árvore e se suicida enforcado. Narra-nos então Amélia, que quando o mestre liberta-se do corpo morto e vaza às regiões maiores, a sua primeira ação é mergulhar nas furnas umbralinas para buscar o amigo. Ele não se vingaria do amigo. Ele amava Judas. Judas era um amigo, um companheiro, que tinha os seus equívocos. Jesus ali assinala, segundo esse Espírito, o amor pleno daquele que sabe que ele precisará fazer um resgate, que sabe que ele precisará fazer um reajuste,
mas que sabe que naquele íntimo, ainda que a gente aceite ou ache que não, que é impossível, havia um amor enorme em relação a ele. E Jesus enxerga esse amor e busca nas regiões umbralinas Judas Iscariotes, para que ele venha reencarnar na França como Joana d'Arc e fazer todo o seu reajuste como uma guerreira que viria encerrar a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. E ele volta para sofrer muito mais do que ele poderia vivenciar. O amor não tirou dele a necessidade de resgatar, mas não o deixou abandonado à sua própria sorte. Foi em busca. É para isso que nós estamos juntos. Não é para livrarmos o outro dos reajustes com seus próprios equívocos. Não. Nós estamos juntos para que a gente acerte as nossas lutas, sim, mas nós não estamos juntos para jogar as pessoas num cantinho de dor. Elas precisam da gente, nós precisamos delas, para que elas se reúnam, para que a gente se reúna. E mesmo que a gente não se livre dos nossos males, a gente possa, encontrando no amparo uns dos outros, fazer a jornada ser menos doída. Nós sofreríamos menos, muito menos, se de verdade, sempre que falássemos um erro do outro, chegássemos juntos para ajudar esse outro a fazer os seus ajustes e os seus acertos. Que Deus nosso Senhor nos guarde e nos abençoe, e que a gente, cada vez que for abrir a boca para falar sobre alguém, se pergunte: o que eu quero com isso? O que eu espero com isso? E aí, eu acho que quase sempre nós vamos fechar a boca e não vamos falar nada, pelo simples medo de dizer e de precisar ir socorrer, ir ajudar, ir oferecer um ombro, ir oferecer uma oportunidade de refazimento do nosso companheiro.